Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou te falar sobre 3 principais estratégias para você fazer publicações científicas na faculdade de medicina, tá? E crescer o currículo para sua residência médica. Então sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece, prazer, eu me chamo Clara Aragão, sou especialista na construção de currículo para residência médica, tá, pessoal? Então agora aqui, peço que vocês automaticamente já deixem seu like e se inscrevam aqui no canal. A ideia do principal de hoje, certo? E aí, é trazer para vocês estratégias de publicação científica dentro da faculdade de medicina, porque eu sei que dentro da faculdade de medicina é escasso a parte de produção científica. O professor não ajuda, a sua turma não ajuda, as pessoas ao seu redor não ajudam, e você se vê numa situação de, poxa vida, né? Como é que eu vou conseguir fazer publicações científicas? Como é que eu vou realmente conseguir crescer o meu currículo e ter um currículo de destaque, se na minha universidade eu não tenho uma oportunidade? Só que aí é que tá, na realidade, o pulo do gato, porque o que é que acontece? Eu vou te mostrar que você não depende da sua universidade, você não depende da sua universidade para ter um currículo de destaque em nenhum momento, e principalmente no âmbito da pesquisa científica, e esse é o grande foco de hoje. E eu queria repassar isso aqui, tá? Que independente do local do Brasil em que você esteja, do período de faculdade de medicina em que você esteja, ou do país que você esteja, as estratégias que eu vou repassar aqui para vocês, elas são total e completamente aplicáveis, tá? Então, tudo que eu tô falando aqui é aplicável independente do período em que você tá, independente do país e da sua faculdade de medicina. Então, se você quer fazer residência médica nos Estados Unidos, isso aqui também é aplicável. Se você quer revalidar o seu diploma para qualquer lugar do Brasil, isso aqui também é total e completamente também válido. E, pessoal, um dos pontos muito importantes na jornada como médico e de construção é realmente a produção científica, tá? Então, a produção científica, ela vai te levar para fellowships, ela vai te levar para conhecer outros países e ela vai te levar também ao renome dentro da sua especialidade médica, como ficar como especialista reconhecido. Só que para você chegar a ser especialista, você precisa entrar na residência médica. E realmente, publicação científica é um dos itens que mais vai estar pontuando na residência. E aqui eu trouxe o exemplo de um dos passos que eu vou ensinar para vocês hoje, ela é capaz de te dar resultados como esse aqui, da Elisa e da Sodri. O que é que a Sodri e a Elisa, elas têm em comum? Elas foram publicar em um congresso médico internacional da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que é o Obesity Week. E detalhe, dos 20 trabalhos aprovados no Obesity Week, 11 foram do PPA. E aqui, elas apresentando de forma total e completamente independente da universidade. E esses itens que eu estou mostrando para vocês aqui, eles vão estar pontuando onde, pessoal? Então, seguinte, tudo que eu vou te ensinar hoje aqui, ele vai estar pontuando para você e você vai estar conseguindo aproveitar isso aqui nos itens 5 ao 9 do edital do ENARE, tá? Então, no edital do ENARE, nós temos itens de PIBIC, nós temos trabalho científico apresentado em congresso, nós temos anais de congresso, seminários e simpósio, trabalhos científicos apresentados tanto em congressos regionais, locais, mas também nacionais e internacionais, e a publicação de artigos científicos, ela também vai estar sendo válida no ENARE, desde que ele preencha os pré-requisitos desse edital, como base de dados e indexação, certo? E, cara, e por que é tão importante que eu assista essa aula com muita atenção, pessoal? Seguinte, gente, isso aqui, vocês estão aqui, principalmente eu vi que tem uma galera que está no ciclo clínico, vocês estão com a oportunidade de que isso aqui não aconteça com vocês, tá? Esse print é dos aprovados da Unicamp para o serviço de cirurgia geral, certo? Para cirurgia geral, no ano de 2023, nós tivemos 9 vagas. E eu quero que você preste atenção no candidato número 3, na terceira maior nota da prova. E eu quero que você preste atenção no candidato número 31. Infelizmente, o candidato número 31, ele não foi aprovado. Por que que ele não foi aprovado, pessoal? Bom, basta você notar a diferença. Então, a primeira fase é uma prova de questões, é uma prova objetiva. E o que é que eu consigo observar aqui, pessoal? Que o candidato número 31, ele tirou a nota maior que o 3. Poxa vida, porque o 31, ele não foi aprovado? Simplesmente, pessoal, pelo fato que ele foi ruim na segunda fase, que é justamente em análise curricular. Então, de nada adianta você estudar horrores para sua prova de residência médica, tirar uma nota alta, se uma pessoa que vai acertar menos questões que você, ela pode passar na sua frente por causa do currículo. Então, você tem que unir esses dois mundos, e a parte boa é que o currículo ele pode ser construído, e ele deve ser construído desde o primeiro período na faculdade de medicina. Primeiro item, pessoal, que vocês vão conseguir estar aproveitando, e a primeira estratégia que você vai conseguir aproveitar para
fazer publicações científicas na faculdade de medicina é que a faculdade de medicina ela é eminentemente prática. E muitos cursos de medicina, desde o primeiro período, eles estão lá, indo para a UBS, estão indo fazer territorialização, estão nas aulas de semiologia. E naquele primeiro período, na faculdade de medicina, você também está tendo contato com os seus preceptores, você está rodeado de contatos. E qual é o ponto-chave da faculdade de medicina que vocês precisam estar super alinhados com isso? Que os casos clínicos que vocês veem no seu dia a dia, eles podem ser produções científicas que vão pontuar no seu currículo. Então, diariamente, você pode estar usando a estratégia de identificar casos clínicos publicáveis para pontuar no seu currículo. Para você ver um caso clínico na sua frente e dizer, meu Deus do céu, esse caso clínico ele pode ser um projeto de pesquisa, ele pode ser um artigo, ele pode ser um resumo, ele pode ser um projeto de extensão. E a partir disso tudo, você gerar pontuações no seu currículo. Vocês estão pegando, pessoal, a primeira ideia, a primeira estratégia? Que é você aproveitar suas idas ao postinho. É você aproveitar o seu dia a dia como estudante de medicina para encarar oportunidades que estão ali escancaradas para você. Que estão escancaradas na sua cara. E essas oportunidades são de casos clínicos que podem ser transformados em publicações científicas e pontuar do item 5 ao 9 no Enário. Então, todo dia quando você vai para a UBS, você vai para o postinho, você tem que ir com o olho treinado. Porque, cara, é qualquer caso clínico que vá ser aproveitado como produção científica para pontuar no meu currículo? E a resposta é que não. Não é todo caso clínico que pontua. Cara, que casos clínicos são esses que eu preciso estar atento? Você precisa estar atento nas situações singulares. Nas situações que fogem ao comum. As 3 principais coisas que acontecem quando você vai no postinho é a seguinte. A primeira coisa que acontece é você estar lá na porta com seu paciente e tem renovação de receita. Então, sempre tem lá aqueles pacientes, remédio de hipertensão, losartana, captopril, ou então o paciente toma fluoxetina ou desvenlafaxina, faz tratamento para depressão, ou então toma aquele velhinho clonazepam, que eu não sei como tem tantas pessoas que são dependentes de benzo dentro da UBS, eu não sei porque ainda tem tanta prescrição de benzo e tem idoso aí, enfim, tomando 5 anos benzo. Você também tem aqueles casos que tem ali o hipertenso, ou aquela pessoa que não sabe que tem hipertensão e ela vai tratar a hipertensão, então você tem aquele caso. E tem aquele paciente com síndrome metabólica que ele vai para você fazer o controle glicêmico dele como um todo. Então, você sabe que no postinho vai ter esse perfil de paciente. Então, esse caso clínico, ele não tem nada de singular. Ele é muito pelo contrário, ele é muito comum. Então, é muito comum você ter esse tipo de caso dentro do seu postinho, dentro do seu ambulatório na faculdade de medicina. É muito comum, por exemplo, ter um caso de asma. É super comum ter um caso de asma. Você tem que tratar ali a asma. Agora, uma asma refratária já, step 4, com refratariedade ao tratamento, aí você começa a chamar a atenção para que aquele caso talvez não seja só um caso simples. Então, esses casos singulares, pessoal, esses casos singulares como esse aqui que eu estou mostrando para você, certo? Eu aproveitei esse caso essa semana. Eles são casos que você precisa olhar e dizer, isso aqui fugiu a rotina. Isso aqui fugiu o dia a dia. Isso aqui não é comum. Então, esses casos clínicos que fogem o dia a dia, são casos que você precisa estar alerta. E você não precisa ter visto o paciente, certo? Esse aqui embaixo foi um caso clínico que eu publiquei e eu não vi o paciente. Mas o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma pessoa que saiba contar a história do paciente e eu preciso ter o contato dele, porque eu preciso da autorização dele para publicar o caso. Então eu preciso dessas 2 coisas. E o que é esse caso clínico aqui abaixo, pessoal? Isso aqui foi uma doença celíaca. O paciente desenvolveu um distúrbio alimentício. Isso aqui que vocês estão vendo é cabelo. É cabelo. É de chocar, né? É cabelo. O cabelo preenchendo total e completamente o estômago. Não sei qual a sensação que vocês estão tendo aí. Mas é cabelo, tá? Pode chocar algumas pessoas, mas isso aqui, essa foto que eu mandei pra você, é cabelo. Isso aqui, pessoal, é chamado de síndrome de Rapunzel. Isso aqui é um caso clínico que não estava tão relacionado à doença celíaca. Então, isso aqui é uma diferenciação. Isso aqui é diferente. Chamou a atenção. Outro ponto super interessante também de discussão é você ter um paciente que fugiu do comum e desenvolveu algo que você não esperava. Então, por exemplo, o Epstein-Barr vírus, ele é um vírus super comum, sabe a doença do beijo? O adolescente tá lá durante seus 15 anos e ele dá os seus primeiros beijos, ele fica com a doença do beijo, que é o Epstein-Barr vírus. E aí eu peguei um paciente uma vez que ele fez um Epstein-Barr vírus e ele complicou com a doença autoimune. Teve um CPK de 72 mil. Detalhe, CPK de 1000.
já tá, assim, extremamente alto. Ela ficou sem andar há um tempo, com uma disfunção muscular muito grande. Então, veja, o caso clínico que fugiu daquilo que está comum. E casos clínicos como esse, pessoal, que eu estou apresentando para você aqui, eles podem ser enviados para várias outras oportunidades, tá? Eles podem ser enviados para congressos médicos, eles podem ser publicados na revista, eles podem ser projetos de pesquisa, eles podem ser até o seu TCC. Em algumas universidades. Em várias universidades, se você publicar um artigo científico, você não precisa produzir o seu TCC. Olha aqui como você... Vê, você mata 2 coelhos com a cajadada só. TCC já é um terror para muita gente. Já pensou você publicar um artigo científico? Você pontua na residência médica e ainda não precisa fazer o bendito do TCC. Olha aqui a oportunidade. Já imaginou você não precisar fazer o TCC? Pois é, em várias universidades você tem uma publicação científica, você não precisa de TCC. Olha aqui que incrível. Então é justamente isso aqui, pessoal. E essas aqui são alunas do PPA. Elas conseguiram 8 trabalhos submetidos e aprovados no Congresso Brasileiro de Cirurgia. E a Isabela também conseguiu 4 trabalhos aprovados no Congresso Paulista de Neurocirurgia. E um deles ganhou o 3º lugar. Então, você tendo a estratégia certa, você consegue ser independente da sua faculdade de medicina, consegue crescer o seu currículo para residência médica e tá na frente de muitas pessoas. Então, quando eu falo, pessoal, crescer o currículo para residência, é você ter resultados como esse que eu tô mostrando para você aqui na tela. E você ter um currículo que te coloque para dentro das vagas. Então, vê, esse aqui é um exemplo de currículo que eu te trouxe no início da aula. E o que é que ele mostra? Simplesmente, o 3º colocado tirou uma nota baixa, tirou 8,15, e o candidato 31 tirou 8,19. O 31 não foi aprovado e o 3 foi. Então, isso que eu te ensinei é capaz de te colocar entre os aprovados. É isso que precisa estar claro para você. Qual é a próxima estratégia, pessoal, que você pode estar utilizando para crescer o seu currículo para residência médica de uma forma estratégica e sem depender da sua faculdade de medicina necessariamente? Então, o que acontece pra caramba é a sua universidade não te dá apoio, a sua universidade ela não te dá professores que estão dispostos a te ajudar com sua produção científica. Mas dentro das faculdades de medicina existe meio que uma seita. Vou chamar de seita porque você entra na faculdade de medicina, você tá lá, primeira semana de calouro, já vão te apresentar uma lista de quê? De ligas acadêmicas. Então, as ligas acadêmicas, pessoal, elas dominam a faculdade de medicina. O estudante de medicina, ele coloca o pé na faculdade e ele já tá pensando assim, qual é a liga acadêmica que eu vou fazer? Eu tenho 100% de certeza que você já passou por essa situação. E a liga acadêmica, pessoal, ela é uma ótima estratégia para você estar em um meio de fazer produção científica. Eu vou te dar um jeito de você aproveitar sua liga acadêmica, e foi algo que aconteceu comigo, principalmente durante o período da pandemia. A liga acadêmica, vê, você tem um professor orientador, que teoricamente ele era para ser presente, tá? Você tem um grupo de estudantes de medicina que estão dispostos, teoricamente, a fazer uma produção científica junto com você. E você tem um grupo que está discutindo o mesmo tema. Então, você tem a união de 3 coisas. A discussão de um único tema e a necessidade de estudo daquele tema. Você tem a formação de pessoas, um grupo de pessoas que, teoricamente, estão interessadas. E você tem um orientador que, teoricamente, também ele está interessado em te ajudar. Então, você tem a união. E você tem acesso a grupos, você tem acesso a hospitais, você tem acesso a ambulatórios. Então, você tem acesso a todo um arsenal de oportunidades para publicar. Você tem todo um arsenal de casos para publicar. Então, geralmente, a pessoa não tem acesso ao hospital desse jeito. A liga acadêmica ela é filiada a um hospital. Ela tem prática em um hospital. Então, fica mais simples. Óbvio, vai ficar mais simples se você souber a estratégia certa para fazer produção científica. Eu estou te ensinando um dos caminhos. E aí, a liga acadêmica você pode propor temas. Porque, por exemplo, liga acadêmica de pediatria. Todo ano tem um congresso brasileiro de pediatria. Você pode juntar o pessoal da liga acadêmica e dizer, gente, vamos fazer um trabalho científico para o congresso. A revista da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela é gratuita, gente. Você pode enviar um trabalho para lá sem pagar R$1. Uma revista indexada, válida para pontuar na residência médica. Então, a liga acadêmica você tem acesso a um centro, a um local propício para a produção científica. Agora, óbvio, se as pessoas estiverem dispostas e tiverem acesso a como fazer os trabalhos, porque não faz sentido você querer fazer um trabalho e você não saber como fazer o trabalho. Aí é outra conversa, aí é outro momento. Então, a liga acadêmica ela também tem uma ideia muito legal para você fazer, que é a ideia da pesquisa com questionário. Vê, o que é que aconteceu? Teve a época da pandemia. E na época da pandemia, você não podia sair lá e simplesmente ir para um hospital. Porque, gente, era pandemia. Superlotado, caos, faltava oxigênio, faltava insumos, paciente morrendo por tudo quanto era canto. É caos. E durante a pandemia, quem fez faculdade nessa época lembrou
que você ficou em casa. Eu fiquei em casa uns 5 meses, longe do hospital, longe da faculdade, aula EAD, infelizmente. E o que aconteceu? A liga acadêmica que eu fazia parte perdeu os campos de prática. Então, nós tínhamos um campo de prática acompanhando neurocirurgias e perdeu, porque era proibido entrar qualquer outro estudante de medicina, qualquer outro profissional que não necessariamente precisasse estar lá no serviço. E aí, nós fizemos, poxa vida, e o que é que nós vamos fazer com tanto tempo disponível? E o que é que nós vamos fazer para aproveitar a liga acadêmica? Senão a gente ia perder, se a liga acadêmica ela não tivesse atividade, ela ia perder. E aí foram feitos pesquisas com questionários, que no formato da pandemia foi perfeito, porque era online EAD, e permitiu com que eu de casa crescesse o meu currículo. E esse é um formato muito legal. Se você souber fazer do jeito certo, souber toda a burocracia que está por trás, óbvio, mas é excelente, porque você não precisa ir presencialmente para realizar aquela pesquisa científica. Olha que incrível. E, cara, o que é essa pesquisa, tá, gente? Do tipo questionário. E para você que é mais pragmático, eu vou colocar o conceito aqui na sua tela. Que o que é? É uma pesquisa, certo? Survey, que se refere a um tipo particular de pesquisa social empírica. Ou seja, o que é um survey? Sabe quando você vai na Renner, por exemplo? Você vai comprar uma roupa lá na Renner. E lá, você vai sair lá na porta da Renner e você tem assim, o que é que você achou do atendimento? Você vai colocar muito satisfeito, mais ou menos satisfeito, péssimo. Ali é um tipo de pesquisa, tipo questionário. Só que dentro da medicina existem muitos questionários. Tem questionário para avaliação da qualidade de vida, tem questionário para avaliar se o paciente com asma está grave ou não está, se está controlado, descontrolado ou não está. Eu tenho um questionário para avaliar sepsis, eu tenho um questionário para avaliar cuidados paliativos, eu tenho um questionário para avaliar a qualidade de sono, então eu tenho um questionário para tudo. Então eu consigo aproveitar esses questionários, aplicar no formato online, conseguir crescer o meu currículo. Um exemplo desse é, por exemplo, o questionário, o Mini-Mental. Então chegou um idosinho para você, o idosinho teve demência, o que é que você vai fazer? Aplica o Mini-Mental, para você ver a nota ali, se ele realmente tem uma amnésia, se ele realmente tem a perda da orientação, da memória imediata, o que é que aquele idosinho ele está perdendo? Você vai aplicar o Mini-Mental. Vai ter a nota lá do seu Mini-Mental. Então você consegue, por exemplo, aplicar o Mini-Mental. Eu posso aplicar o Mini-Mental para uma população de idosos que não come, por exemplo, uma população de idosos veganos. Será que eles vão ter algum tipo de deficiência, algum tipo de amnésia, já que eles têm dificuldade em ingestão de vitamina B12? Eu só tô jogando a ideia aqui, tá? E essa é uma ideia que até tá bem óbvia. Mas o que eu tô querendo colocar para vocês é que na medicina tem muito questionário. Tem esse questionário aqui de avaliação da qualidade do sono. Esse aqui foi a minha pesquisa que eu fiz com os estudantes de medicina. Porque lá na época, eu precisava fazer algo para manter a liga viva. E eu fiz uma pesquisa de sono em estudantes de medicina. Foi uma pesquisa, inclusive, publicada na Associação Brasileira de Sono. Então, pessoal, esse tipo de produção científica aqui, você vai conseguir estar pontuando, por exemplo, e conseguir publicar de forma que essa publicação seja válida para pontuar em editais como o Unicamp. Então, por exemplo, na Unicamp você tem uma pontuação separada para artigo publicado ou aceito em revista indexado no Cielo, PubMed, Lilacs, cópia do artigo, de 0 até no máximo 1,5 de ponto. E o que eu quero trazer para vocês aqui para ficar muito claro, pessoal? Não é qualquer artigo que ele é publicado no PubMed. Ele tem que ser um artigo bom de verdade. Então, você tem que estar atento para aproveitar essas oportunidades, como essa aqui, para produzir um artigo bom que ele pontue na residência médica. Assim como nesses editais aqui que eu estou mostrando para você. E a terceira estratégia, pessoal, e essa é uma terceira estratégia que eu sei que vocês vivem nisso, que é, claro, ó, minha faculdade, ela vive a seguinte situação. Ela não tem campo de prática, não tem incentivo à pesquisa, ligas acadêmicas são péssimas. Eu sei que existe isso, sabe por quê? Porque a educação médica atualmente, infelizmente no Brasil, ela está nessa seguinte situação. Estudantes de medicina, eles protestam por falta de pagamento de professores em São José do Campos. Esse pessoal aqui, que está nesse protesto, ele estava até mesmo sem ter prática durante o internato. Gente, vocês imaginam um curso de medicina sem prática? Um curso de medicina sem você ver o paciente? Existe isso? Não pode, pessoal. Isso não existe. É um absurdo. Então, cara, não quero depender da minha universidade de jeito, de maneira nenhuma. E existe uma oportunidade, você pode participar por fora da sua universidade. Então, uma outra estratégia é você buscar institutos de pesquisa. Então, por exemplo, claro, eu sei que no meu município tem um instituto de pesquisa. Para pontuar na residência médica, você não precisa fazer iniciação científica na sua faculdade. Você pode buscar por fora. Existem inúmeras formas de você buscar por fora. Você pode criar, você pode pegar por fora. Olha, só o que tem é a oportunidade. Só o que tem é a oportunidade de você buscar por fora iniciação científica. Muitas oportunidades mesmo.
Então, institutos de pesquisa científica, como o Instituto DEDO, certo? Eles abriram, inclusive esse print que eu estou mostrando para vocês aqui, acabou de fechar, recentemente ele acabou de fechar. Ele abriu processo seletivo para bolsas de iniciação científica, ou seja, você ia pontuar no currículo e ainda ia receber dinheiro por isso. Você iria crescer o currículo para residência médica e ainda vai receber uma bolsa de R$400, enviando uma proposta de projeto de pesquisa para cá. Então, você não depende da sua universidade. Você pode buscar por fora, em instituições por fora. Essa aqui é somente uma das várias formas que você tem de fazer iniciação científica. Óbvio que existem inúmeras outras, tá? Essa aqui é uma delas. De você estar buscando institutos de pesquisa do seu estado ou até mesmo do seu município para fazer produções. Então, até mesmo do seu município, você pode estar pontuando aqui com bolsa de iniciação científica. E você não precisa, mais uma vez, não precisa ser com um professor filiado à sua universidade. Pode ser com outro. Então, veja os pré-requisitos. Se você está na sua universidade e você está parado sem fazer nada. Chegou desde o primeiro período, não tem produção científica, não cresceu o currículo, você está perdendo tempo, porque tem pessoas que estão cuidando com isso, O Hospital do Sírio-Libanês, ele tem pontuação para iniciação científica. Você tem até 10 pontos para iniciação científica, e 10 pontos é a diferença entre você ser aprovado ou você não ser aprovado, tenha 100% de certeza. E nesse edital aqui, ele não coloca onde você deve fazer a iniciação científica, que ele não tem nenhuma obrigatoriedade referente a você fazer na sua universidade. Nenhuma mesmo, tá? E detalhe, você não precisa receber uma bolsa, você pode fazer voluntário. Nesse edital que eu tô te mostrando aqui, independe se for voluntário, se você receber bolsa. Independe se você entrar com um grupo de amigos seus. Então, o que eu fiz na época? Eu tinha uma liga acadêmica, criei um projeto, esse projeto ele foi ser iniciação científica. Então, eu movimentei a liga, publiquei, cresci meu currículo e ainda consegui fazer um baita networking. Então, a iniciação científica que eu tô te mostrando aqui, ela é essencial. E só pra tu ver como faz, literalmente, decora 10 pontos, tá? Olha a diferença que 10 pontos faz no seu currículo. No Sírio-Libanês, no ano 2023, nós tínhamos 8 vagas para anestesiologia. E olha aqui o que aconteceu. Nós vamos ter, nessa seleção de anestesiologia, aqui. Eu tenho 2 pessoas, tá? Eu tenho um candidato número 7, ele tirou 79 na prova objetiva. E o cara no número 15, ele tirou 81. Então, teoricamente, ele era para ter sido aprovado, mas por que ele não foi aprovado? Pois é, será que 10 pontos não faria diferença para ele? Com mais 10 pontos aqui, ele tirou 52 na entrevista. Se ele tivesse tirado mais 10 pontos aqui, ele sairia da classificação 15 e ele subiria para 11. Se ele tivesse mais 10 pontos, mais 20 pontos aqui, ele teria subido e teria vindo para cá, para a classificação número 7. Então, ele caiu, pessoal. Então, deixa eu só voltar aqui nesse edital. Vamos supor aqui, tô aqui nesse edital. Então, publicação científica é 10 pontos, tá? Participação em congresso é 10 pontos. Então, vamos supor que ele fez iniciação científica, produção científica e participação em congresso. 30 pontos. Ele teria saído da classificação 15 e ido para a classificação 7 e teria sido aprovado. Chocante, né, pessoal? Eu, quando vejo essas análises, eu fico realmente, poxa vida, o quanto o currículo é importante e o quanto isso aqui era para ser passado na universidade. É sério, eu fico até chateada. Porque a universidade, ela era para passar isso. E o estudante de medicina, ele não precisaria se tocar tão tarde que ele precisa construir um currículo. Muita gente vai deixar para se tocar quando a prova de residência médica tiver no colo deles. Mas você, não, sério, você tá aqui disposto a aprender. E você tá de parabéns. Porque só de você estar aqui me acompanhando, você já tá diferente de muita gente que nem sonha que isso aqui é importante. A faculdade, ela tem a função de te formar como profissional. Ela tem a função de te passar uma carga horária para que no final você receba um diploma. E você consiga dizer para a sociedade que você pagou aquela carga horária para ser médico. É isso. É para isso que serve o seu diploma. E ninguém vai te ensinar a construir um currículo de destaque para conseguir oportunidades para se formar como um profissional de excelência. E a residência médica, ela é sim, ela é o padrão ouro da formação do médico. Então, pessoal, infelizmente, a faculdade, ela era para ensinar isso aqui, mas ela não ensina. E aqui eu te passei 3 principais estratégias para você crescer o seu currículo para residência médica. 3 principais estratégias para você usar as produções científicas a seu favor. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um cheiro enorme e vejo vocês no nosso próximo conteúdo. Tchauzinho, pessoal.